Família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem. Espero principalmente, como sempre, que a sua alma esteja com fome, com sede, que você esteja cheio de vontade, cheio de interesse, porque hoje nós vamos juntos conhecer mais de Deus. Nós estamos aqui hoje para ler os Salmos 106, não sei se você tá sabendo, nós estamos com uma playlist aqui no nosso canal, vamos ler todos os salmos juntinhos, então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e se inscreve agora, também clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Combinado? Antes da gente começar a nossa leitura do Salmo 106, vamos conversar um pouquinho. Nós estamos aqui hoje juntos para a gente declarar que nós vamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Como assim? O que significa isso? Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Nós vamos reconhecer que o Senhor está com a gente em todos os nossos caminhos. Nós vamos olhar para o lado em todo o tempo, em todos os nossos caminhos. Presta atenção. Uma vez eu estava dando uma aula do método LPA e uma das minhas alunas me perguntou: Fê, o que é reconhecer o Senhor? Eu não sei o que significa isso. Eu falo isso, eu leio isso na palavra, mas eu não sei o que significa isso. O que é reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos? Eu não sei o que é esse negócio de todos os meus caminhos. A gente precisa ganhar clareza, a gente precisa entender o que significa isso. O que significa todos os meus caminhos? Significa que em todo tempo, não importa onde eu estou, não importa qual é a área da minha vida, não importa qual é o horário do dia, não importa se é dia, se é noite, se faz chuva, se faz sol, não importa se é uma circunstância favorável ou desfavorável, não importa, é em todo tempo, em todas as áreas da minha vida, em todos os meus caminhos, em tudo que eu for fazer. Durante todo o meu dia, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o lado e eu vou reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Eu vou ver o Senhor em todos os meus caminhos. Eu vou ver que o Senhor está comigo em todo o tempo, em todos os meus caminhos. Eu vou reconhecer as manifestações de amor do Senhor em todo o tempo. Ah, não, mas calma aí, Fernanda, as coisas não aconteceram do meu jeito. Calma aí, Fernanda, mas eu ouvi um não. Não, calma aí, mas eu perdi o controle. Não, mas calma aí. Reconheça as manifestações de amor do Senhor. Reconheça tudo que os seus olhos já viram, que Ele já fez na sua vida, tudo que Ele já fez em você. Reconheça tudo que Ele já fez aqui, através da palavra dEle. Reconheça quem Ele é através da palavra dEle. Reconheça que também os não são amor. Reconheça que os esperas são amor. Reconheça que às vezes o Senhor quer fazer algo maior e melhor do que você imagina e você está querendo fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, no seu tamanho, nos seus limites. Então reconheça também quando as portas estão fechadas, quando há nãos ou esperas. Reconheça que é manifestação de amor do Senhor. Louve o Senhor. Nós nascemos, família, nós nascemos para louvar o Senhor. É isso que Salmo 106 basicamente está nos dizendo. Nós nascemos para louvar o Senhor, nós nascemos para olhar para o Senhor, nós nascemos para apreciar o Senhor, para elogiar o Senhor, para exaltar o Senhor, para enxergar a verdade, para olhar para a verdade. Nós nascemos para olhar para o Senhor, que é o próprio amor, que em todo tempo cuida de nós, que em todo tempo está com a gente, que em todo tempo está presente. Ele é Deus, Emanuel, sempre presente, em todo tempo, em todos os nossos caminhos, em todas as áreas da nossa vida. Ah, então Ele está com você na sua casa. E quando você sai de casa, e quando você vai levar seu filho na escola, e quando você senta na mesa, e quando você tá com seus amigos, quando você tá no seu trabalho, quando você vai no banco, quando você tá na igreja, quando você tá fora da igreja, quando você tá na praia, quando você... Não importa, você tá no mercado, você tá... Não importa, em todos os seus caminhos, o Senhor está com você. A partir de hoje, nós vamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. A partir de hoje, nós vamos olhar para o lado. Não importa o que está acontecendo. Em vez da gente olhar para o lugar que nos aterroriza, que nos agita, que nos traz preocupação, tensão, tristeza, dor, a gente vai olhar para o Senhor.
A gente vai olhar, fixar os nossos olhos nele, porque quando a gente fixa os nossos olhos nele, a gente confia, a gente descansa, a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente tem bem-estar. É por isso que é tão relevante a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, a gente reconhecer as manifestações de amor do Senhor em todo o tempo, em todos os nossos caminhos. É por isso que é tão importante a gente louvar o Senhor em todo o tempo, a gente apreciar o Senhor em todo o tempo, porque quando a gente pratica a justiça, quando a gente se ajusta ao Senhor, quando a gente está olhando para Ele, não para circunstâncias adversas, não para os problemas, não para as portas fechadas, os desafios, as esperas. Não, quando a gente está olhando para Ele, a gente pode experimentar a realidade do reino do céu. A gente vive a realidade do reino, a gente vive a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que seja feita a sua vontade, Pai, que venha o teu reino. É isso que a gente faz quando a gente está olhando para Ele, que é santo, 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 santo. Ele nos enche com a glória dEle, com a presença dEle. Ele nos enche de bem-estar, de satisfação, de prazer, de amor, de vida, de alegria, de paz. E não é a paz que o mundo dá, é a paz que excede o entendimento, é a paz incondicional, não é a alegria por causa de alguma coisa que está acontecendo de bom, alguma coisa que aconteceu como eu queria, não, é a alegria que independe do que está acontecendo. É Ele que nos sustenta, família, é Ele que nos renova, é Ele que nos acolhe, é Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece, é Ele, é Ele, é Ele. Sabe, então, a gente precisa praticar a justiça, que é passar tempo olhando para Ele. É passar tempo desfrutando da presença dEle. É passar tempo buscando a presença dEle. A palavra fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Um bom pai é quem Ele é. E nós que somos maus e sabemos dar coisas boas para nossos filhos, quem dirá Deus? Deus que é perfeito, que é santo, que é bom em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo Ele te ama. Em todo tempo Ele quer o seu bem, em todo tempo Ele tem um plano maior e melhor do que o seu. Ainda que você não esteja entendendo, ainda que os seus olhos não estejam vendo, o Senhor não perde o controle, não perde a batalha. E Ele manda te dizer, você é mais do que vencedor, você é mais que vencedora. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores. O Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, tenha paz, tenha calma, tenha paciência. Deixe esse fruto do Espírito Santo que habita em você se manifestar na sua vida. Você sabe que essa última semana que passou, eu estava na igreja e o pastor estava contando um episódio que aconteceu na vida dele, bastante triste, mas que, sabe, o Senhor, Ele é poderoso, Ele é grandioso, e às vezes Ele permite que coisas aconteçam nas nossas vidas que vão nos impactar, que vão nos transformar, que vão nos lapidar, e na vida de outras pessoas ao nosso redor também, sabe? Porque o nosso pastor estava falando que ele foi no enterro do filho de um amigo dele, que também é pastor, e que era talvez um bebê pequeno, um recém-nascido talvez, e que o pai pediu a palavra, o pai do bebê, que estava ali morto, pediu a palavra e começou a dizer que agradecia, louvava o Senhor, porque ali era uma oportunidade dele permanecer sendo fiel ao Senhor. Ali era a oportunidade que ele tinha de agradecer o Senhor, de engrandecer o Senhor, de louvar o Senhor mesmo em meia dor, porque vai ter um determinado momento do tempo, que não vai ser mais o tempo aqui dessa terra, vai ser no céu. Nós não vamos ter mais contato com dor, com sofrimento, com morte, com doença, com tristeza, não vai mais existir isso. Não vai mais existir isso. Então, esse é o único tempo onde a gente tem a oportunidade de louvar, apreciar o Senhor, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à doença, a conflitos, a tristezas, a faltas. Paulo vai dizer, né? Eu me glorio na minha fraqueza, eu me orgulho, porque eu passei por tantas coisas e tantas dificuldades, mas o Senhor me faz forte na minha fraqueza.
mas a presença do Senhor me sustenta. Essa é a verdade, família. Esse é o presente que nós temos. Nesse mundo nós temos aflições, todos nós temos. Todos nós temos problemas, conflitos, passagens, né, difíceis. Mas quando nós temos a presença do Senhor, quando nós temos o presente de ter a presença do Senhor, nós somos consolados, nós somos reanimados, nós somos avivados, nós somos fortalecidos, nós somos encorajados, nós não paramos de avançar porque somos mais do que vencedores. Nós não paramos de olhar para o Senhor, de ter fé no Senhor, de crer no Senhor, nos planos do Senhor que são maiores e melhores do que os nossos, no propósito do Senhor que vai além de nós. Que vai além de nós. O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. E sabe, hoje o nosso Pai, Ele quer nos dizer isso com muita clareza. Vamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Faça chuva, faça sol. Esteja frio, esteja calor. Esteja com dor, esteja feliz. Esteja bom, esteja mal. Esteja com porta aberta ou porta fechada. Esteja com falta ou esteja cheio de fartura. Neste mundo físico, em todo tempo nós nos alegramos no Senhor, em todo tempo nós somos gratos no Senhor, em todo tempo nós somos renovados no Senhor, em todo tempo nosso Pai é bom, em todo tempo Ele está presente, em todo tempo nós podemos desfrutar desse bem-estar do povo escolhido, do povo santo do Senhor. Nós não somos dessa terra, nós estamos nessa terra, mas nós não somos nessa terra. E tudo que nós vivemos nessa terra é passageiro, é leve, é momentâneo, é vaidade, é fumaça. Mas a palavra do Senhor é eterna, a presença do Senhor, o amor do Senhor é eterno. E o meu coração foi muito ministrado a partir dessa história que eu ouvi do pastor. E eu tive muita clareza que a gente só tem essa oportunidade de se tornar fiel, né, de dar esse fruto de fidelidade quando nós passamos por dias maus e difíceis. Porque nós podemos ser fiéis ao Senhor, ou não, né? Porque a verdade é que muita gente não é fiel ao Senhor nem mesmo nos dias bons, quanto mais nos dias maus. Mas os dias maus talvez sejam um convite para você começar a se chegar ao Senhor, a permanecer perto do Senhor, a crer, a confiar. Né? Talvez seja uma oportunidade, uma porta, uma janela que se abre para você começar. Mas o que eu entendi, o que o Senhor falou comigo é sobre isso, a importância da gente entender que o Senhor tem os seus caminhos, que o Senhor faz tudo com um propósito, que o Senhor tem um tempo perfeito, e tem algo que é a nossa parte, tem algo que o Senhor quer que a gente saiba hoje, que Ele vai dizer aqui agora pra gente, 3 coisas que Ele quer que a gente faça, 3 coisas que é a nossa parte. Quais são essas coisas? A primeira delas é, a gente precisa ter calma, paciência, esperar para ver o plano do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Salmo 106 está dizendo isso, na verdade, né? Salmo 106, ele vai citar a passagem lá de Moisés, quando estava resgatando o povo de Deus que estava escravo no Egito. E aí, que quando Moisés estava resgatando esse povo, eles chegaram diante do mar. Não tinha mais como eles passarem. Eles estavam sem saída. Atrás deles vinham os inimigos querendo matar eles. E o que aconteceu, né? Esse povo, eu vou ler para vocês. O que aconteceu? Ao aproximar Faraó, os israelitas, que é o povo de Deus, olharam para onde? Para os egípcios. Eles olharam para aqueles que estavam atrás deles, querendo matar eles. Eles não olharam para o Senhor. Eles olharam para os egípcios, que marchavam na direção deles. E eles ficaram o quê? Aterrorizados. Por quê? Porque eles olharam para onde? Para o Senhor? Não, eles olharam para os egípcios, eles olharam para o inimigo que queria matar ele, tá? Então eles ficaram aterrorizados e clamaram o Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que vocês me trouxeram, que você me trouxe aqui para morrer no deserto? O que você fez com a gente, tirando a gente de lá? A gente já tinha dito no Egito, deixa a gente em paz, a gente vai ser escravo dos egípcios, tá tudo bem, a gente vai ser escravo, porque é melhor ser escravo do que morrer no deserto.
Foi isso que eles falaram. Eles não esperaram para ver qual é o plano do Senhor. O que o Senhor vai fazer? Por que o Senhor está deixando eu chegar até aqui? Por que parece que não tem saída? Por que parece que eu estou encurralado? Por que parece que está me perseguindo aqui atrás e que eu não tenho como mais ir para frente? Por quê? O que está acontecendo? O que o Senhor vai fazer? Por que eles não olharam para o Senhor e perguntaram, Senhor, qual é o seu plano? Senhor, o que quiser fazer? Senhor, qual é a manifestação de amor? Qual é a manifestação de poder? O que o Senhor quer fazer? O Senhor quer se revelar. O Senhor quer se revelar nesse tempo para você. O Senhor quer se revelar nesse momento onde você parece encurralado, parece que não tem saída, parece que não tem para onde ir, parece que, sabe, não tem o que fazer. Quando um momento desse acontecer com você, decida. Não olhar para o inimigo, não olhar para o problema, não olhar para a montanha, mas sim olhar para o Senhor. Mas sim olhar para os olhos de amor do nosso Deus. Confiar. Descansar, esperar. Se ele não te revelar o plano, espera. Espera para ver qual é o plano do Senhor. O que o Senhor vai fazer? Ele vai se revelar. Ele vai mostrar o poder dele. Ele vai manifestar o amor dele, porque eu creio no amor dele. Eu creio na presença dele. Eu reconheço que ele está aqui. Eu reconheço que ele está comigo. Eu reconheço que ele é por mim. Eu reconheço que ele me escolheu. Eu reconheço. Aqui vai a segunda coisa que o Senhor quer nos dizer. A gente tem que reconhecer a manifestação de amor do Senhor. Foi por amor que o Senhor enviou Moisés para resgatar aquele povo que estava escravo no Egito. Foi por amor, foi por compaixão, foi porque o Senhor estava vendo que aquele povo estava sofrendo. O Senhor estava vendo, então o Senhor enviou Moisés e falou, vai resgatar o meu povo que está escravo lá no Egito, vai resgatar. O Senhor quis libertar. O Senhor libertou, aliás, né? Vou continuar até esse texto aqui para a gente aprofundar esse entendimento. Então, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais vão ver os egípcios que vocês estão vendo hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente se acalmem. Se acalmem. E aí ele continua dizendo, gente, aqui é Êxodo 14, 10 até 14, e depois eu vou começar no Êxodo 14, 26 até o 30, tá bom? Se você quiser ler com mais calma depois. Vai falar o seguinte, mas o Senhor disse a Moisés, o que aconteceu? O Senhor abriu o mar, tá? Abriu o mar, para eles passarem terra seca. Só isso, apenas isso. Ele fez o impossível, o sobrenatural. Ele desafiou não porque ele não precisa desafiar nada, né? Mas aos nossos olhos é um desafio às leis, à lógica, ao que é normal, ao que é possível, entendeu? O Senhor mostrou, revelou quem ele é maior do que o impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Ele abriu o mar para que aquele povo que ele escolheu, aquele povo que ele amava, que ele tinha compaixão, misericórdia, aquele povo que ele queria resgatar, aquele povo que ele tinha aliança, ele fez aquele povo atravessar em terra seca. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo ele pode fazer, eu creio nisso. Eu creio que ele é poderoso, que ele é soberano, que ele é o Deus do impossível, que para ele não existe impossível, que ele é o Deus criador, que já tem escape, que já providenciou escape, que nada para ele é novidade. Nada para ele é novidade, família. Às vezes a gente tá vivendo a vida e achando assim, tive uma ideia aqui, vamos ver no que dá. Esquece. Foi o Senhor que plantou isso no seu coração, foi o Senhor que já tinha um plano, foi o Senhor que te conduziu, foi o Senhor que abriu a porta, foi o Senhor que às vezes fechou uma porta, foi o Senhor que muda seu coração, que mudou a sua mente, que deu ideia, que dá criatividade. É o Senhor que tem um plano antes de você nascer. Ele tem um propósito para sua vida antes de você nascer. Todos os fios da sua cabeça são contados, ele não perde o controle de nada. Ele é um Deus maravilhoso, que pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crê.
E eu vou fluir aqui, que o Espírito Santo está querendo dizer, eu não estava preparado para dizer isso, mas vamos dizer. O Senhor quer que a gente entenda que tudo que a gente pede para Ele, crendo que já recebemos, assim vai acontecer. Tendo certeza, tendo fé, confiança de que Ele já fez, assim vai acontecer. Mas a gente precisa ser obediente. Não basta só ter fé, a gente tem que ser obediente. Jesus, ele fala também que a gente precisa perdoar. Quando a gente está orando ao Senhor, pedindo coisas ao Senhor, e a gente lembra que a gente tem algo contra alguém, algum irmão, a gente precisa perdoar e esquecer, para que o Senhor possa nos perdoar. E para que as manifestações de amor dele aconteçam na nossa vida, amém? Então, continuando, o Senhor abriu o mar. Então ele disse para Moisés o seguinte: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção no nome do Senhor, do teu amor. Amém. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. E quando os egípcios estavam fugindo do mar, eles foram de encontro às águas e o Senhor lançou eles ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra, os seus cavaleiros e todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Aleluia. O Senhor, ele manifestou o amor dele. Ele resgatou, ele livrou da mão dos inimigos, ele matou os inimigos. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida e Ele quer que a gente entenda que a nossa parte é a gente esperar para ver o plano do Senhor, a gente fixar os nossos olhos nele e não nos problemas, não nas montanhas. E Ele também quer que a gente reconheça as manifestações de amor, que a gente agradeça, que a gente celebre, que a gente Conte as manifestações de amor do Senhor na sua vida, na vida dos nossos antepassados, na vida dos nossos irmãos. O Senhor tem manifestado o seu amor, o Senhor, Ele manifestou o seu amor, Ele enviou Jesus. Jesus veio a esse mundo, porque Deus, o nosso Pai, Criador, amou o mundo de tal maneira. Por isso Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou Jesus enviou para nós o Espírito dele, o Espírito que ressuscitou ele dos mortos. Jesus nos enviou para que ele esteja com a gente em todo o tempo. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou te deixar órfão, eu não vou te deixar sozinho, eu vou te enviar o Espírito Santo. Ele vai te ensinar todas as coisas, ele vai te guiar, ele vai ser o seu maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Ele é o seu amigo em todo tempo, Ele é Deus Emanuel, em todo tempo Ele está presente, Ele está com você, manifestando o amor, te guiando, te ensinando, te instruindo, te fortalecendo, te renovando. Ele é santo, Ele é o nosso melhor amigo. Ele nos ama em todo tempo, Ele manifesta o amor dele. Ele manifesta o amor em forma de perdão, Ele manifesta o amor em forma de instrução, em forma de guiança, Ele manifesta o amor em forma de nos libertar. Quando a gente ainda era ímpio, pecador, Ele nos libertou do domínio das trevas, Ele nos transporta para o reino dele, Ele manifesta o amor dele, nos santificando, nos separando a cada dia. Ele manifesta o amor dele, renovando a nossa mente a cada dia, nos ensinando, nos transformando. Nossa, Ele manifesta o amor dele. Em cada oração respondida, Ele manifesta o amor dele em cada cuidado, em cada renovo, em cada fortalecimento, em cada sopro de vida. Ele manifesta o amor dele, tem manifestado o amor dele em todo o tempo. A presença dele manifesta o amor dele em todo o tempo. Nós somos muito abençoados, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Nós somos abençoados, Ele manifesta o amor dele. Nós somos filhos.
filhos, nós somos herdeiros, nós somos abençoados, nós temos poder, nós temos autoridade, nós temos domínio, nós temos responsabilidades que Ele nos deu nessa terra, nós somos representantes do céu, nós manifestamos as realidades do céu na terra, nós experimentamos as realidades do céu. Nós temos uma boca que gera vida, que edifica, que gera bênção. Nós temos uma boca, um coração cheio de vida, cheio de riqueza, que ensina a nossa boca a manifestar vida, gerar vida. Nós somos desejados pelo nosso Pai do céu. Entre tantos e milhares de estrelas, Ele te vê como ninguém vê, Ele te deseja como ninguém. E Ele tem um amor furioso, ciumento, Ele não te substitui, não te troca por nada, por ninguém. Você é único, você é única, você é amada. Você é insubstituível, o Senhor quer você, Ele quer desfrutar da sua presença, Ele quer que você desfrute da presença dEle, Ele quer que você saiba que Ele é seu e que você é dEle, e que Ele cuida de você, que Ele ama você, que Ele não abandona você, que Ele não deixa você e que você é mais que vencedor, em nome de Jesus, em Jesus e para a glória de Deus. Então muitas vezes o nosso caminho vai ser diferente daquilo que a gente imaginava. Os israelitas, talvez, eles imaginavam, bom, então a gente vai sair daqui dessa escravidão e aí a gente vai ter um caminho, vai ter um escape, o Senhor vai dar aqui pra gente um caminho, a gente não, né, vai só vai. E aí eles não vão perseguir a gente, mas o Senhor fechou o coração de Faraó. Foi o Senhor que fez daquele jeito. Por quê? Porque o Senhor tem um propósito, Ele tem um plano, Ele quer manifestar o poder dEle, Ele quer se revelar em tudo que Ele faz, Ele quer revelar mais dEle, quer que a gente conheça mais dEle. Então o Senhor, Ele manifestou o poder, a glória dEle, quem Ele é, abrindo aquele mar. Então a gente precisa, família, número 1, esperar para ver qual é o plano do Senhor. Número 2, reconhecer as manifestações de amor. Celebrar, agradecer, contemplar as manifestações de amor do nosso Senhor, do nosso Pai. E por último, nosso Pai quer que a gente entenda que nós não podemos nos moldar nos modelar aos ímpios, aos desligados dele, aos pecadores. Nós não devemos, lá em Salmos 1 vai dizer, não se assente na roda dos zombadores, dos escarnecedores, dos pecadores, dos ímpios, não se assente nessa roda, não se aconselhe, não se modele, não imite a conduta deles. Como assim? Nós temos, a palavra fala que o mundo já é do maligno, mas nós temos o Senhor em nós, a vida de Deus em nós. Nós somos a habitação de Deus. Nós temos um poder que é maior em nós, que atua em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós podemos dominar sobre as trevas, nós andamos sobre as trevas, nós andamos acima do mal. Nós podemos fazer escolhas, nós somos livres para fazer escolhas e escolher o bem, e escolher olhar para o Senhor, e escolher contar com o Senhor, e descansar no Senhor, e confiar no Senhor, e louvar o Senhor, e apreciar o Senhor, e esperar o Senhor, e esperar no Senhor, e esperar e descansar e crer que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. E reconhecer o amor dele, reconhecer tudo que ele já fez, tudo que ele tem feito, tudo que ele está fazendo, a presença dele, o amor dele. E sabe, família, aqui a gente vê, né, esse povo mesmo depois de ter visto grandes coisas que o Senhor estava fazendo, grandes milagres, o Senhor abriu o mar, o Senhor enviou o pão do céu, o Senhor fez manifestações grandiosas do poder dele. Ele se revelou de muitas formas, o Senhor fez coisas grandiosas ali, e ainda assim aquele povo, eles tinham ainda um espírito rebelde. Eles não se transformavam, eles eram resistentes, eles tinham um coração duro, fechado, eles reclamavam, eles duvidavam, eles eram incrédulos, eles tinham incredulidade. Aquele povo, eles caíram no pecado da gula, no pecado de fazer ídolos. Em vez de olhar para o Senhor, eles faziam ídolos. Sabe, então o Senhor está querendo dizer aqui por fim pra gente, e tudo que eu tô falando aqui é conforme o Salmo 106 que a gente vai ler agora, tá? Nós
Precisamos meditar na lei do Senhor dia e noite, porque é assim que prosperamos. É assim que crescemos, é assim que avançamos. Quando a gente olha para o Senhor, a gente avança. A gente precisa olhar para Ele, a gente não pode ficar olhando para os moldes e padrões desse mundo, a gente não pode se modelar, a gente não pode se igualar, a gente nasceu para ser santo, separado, diferente, andar na contramão do mundo. Nós nascemos para pensar diferente, sentir diferente, falar diferente, agir diferente, ser diferente. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de trazer o céu para a terra. Recentemente, né, eu ouvi uma pessoa falando assim, porque a Fernanda não vê maldade nas pessoas e tudo mais, e eu falei, a questão não é essa, se eu vejo maldade ou não vejo maldade, porque o Senhor revela as coisas pra gente, mas a gente tem que obedecer a palavra do Senhor, e o Senhor falou o quê? Não julga, porque à medida que você julgar, você vai ser julgado. Eu não posso julgar a intenção do coração do outro, o Senhor sabe, o Senhor é um justo juiz, deixa com o Senhor. A minha parte é obedecer ao Senhor. Qual é a minha parte? Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Se meus olhos forem maus, meu corpo vai ser trevas. Qual é a minha parte? Dominar minha boca, falar vida, gerar bênçãos, falar aquilo que eu quero ver. Qual é a minha parte? Minha parte é cuidar do meu coração. Qual é a minha parte? Louvar, olhar para o Senhor, apreciar o Senhor, contar com o Senhor, descansar no Senhor. Claro, minha parte é também fazer o que tem que fazer, né? Instruir, cortar o que tiver que cortar, tirar o que tiver que tirar, corrigir, ensinar, falar, trazer, né? Fazer a justiça, minha parte também. Mas sabe, família, a gente não nasceu para se moldar aos moldes e padrões desse mundo. Eu nasci para orar pelos meus inimigos. Eu nasci para apagar o mal com o bem. Você também. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Nós nascemos para ser filhos. Nós somos adotados como filhos de Deus. Nós precisamos viver como filhos de Deus. Não só falar, colocar lá no meu Instagram bonitinho, eu sou filho de Deus. Não, é ser filho de Deus. É pensar, ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, falar como Cristo, andar como Cristo, agir como Cristo. Certo? Amém? Então, por fim, né, vamos só concluir tudo que a gente falou aqui. Eu preciso esperar ver o plano do Senhor, confiar, descansar, saber que Ele tem um plano maior e melhor do que o meu. Ele abre o mar, se preciso for, ou faz eu passar por cima do mar, andar, caminhar sobre as águas. Eu preciso reconhecer as manifestações do amor do Senhor em todo o tempo. Louvar o Senhor, apreciar o Senhor, não me moldar aos moldes e padrões desse mundo, não me moldar à conduta dos pecadores, não me aconselhar com os pecadores, com os desligados, com os zombadores, não me modelar, não imitar o que eles fazem, ao contrário, meditar na lei do Senhor dia e noite e me aconselhar com o Senhor e me modelar ao Senhor. Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência, Ele é a nossa luz. Amém? Vamos começar nossa leitura? Vamos começar a nossa leitura do Salmos 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Venha em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Eles não se lembraram das tuas muitas manifestações do teu amor leal. Eles se rebelaram junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, Ele os salvou por causa do seu nome para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, este secou, e Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que o odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários e nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e a Ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que Ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. O
plano do Senhor. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, Deus deu o que eles pediram, mas mandou também uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja, aqui ó, conduta de pecador, também que eu esqueci de comentar. Tiveram inveja de Moisés e de Arão, daqueles que foram consagrados ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. O fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe, fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes coisas grandiosas no Egito. Maravilhas na terra de Cã, feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, pois Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram, a incredulidade. Outra coisa que é a conduta de pecador, que a gente não pode ter. Rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se, reclamação, em suas tendas e não obedeceram o Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Detalhe, a maioria desse povo que foi rebelde, incrédulo, que reclamou, que invejou, não acessou a terra prometida. O Senhor não permitiu que eles entrassem na terra prometida, porque eles não se transformaram, eles não mudaram o coração, eles não obedeceram o Senhor. Bom, continuando. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-Peor, comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos, provocaram a ira do Senhor com seus atos. Uma praga irrompeu no meio deles, mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como um ato de justiça, para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito Santo de Deus e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado, desobedeceram. Em vez disto, misturaram-se com as outras nações e imitaram as suas práticas, não imitaram a conduta dos pecadores. Prestaram-se culto a ídolos que se tornaram uma armadilha para eles, sacrificaram seus filhos, suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram, os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e se afundassem na sua maldade. Mas o Senhor lembrou-se da sua aliança com eles e se arrependeu por causa do seu imenso amor leal. Fez com que seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações para que damos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Vou repetir. Senhor, nos ajunta para que a gente dê graças, agradeça o seu santo nome e para que a gente faça do teu louvor, para que te louvar seja a nossa glória, para que te louvar seja a nossa vitória, para que te louvar nos encha da tua presença, Senhor. Nos ajunta para isso, Senhor. Hoje o Senhor está trazendo almas aqui. Hoje o Senhor está trazendo novos corações nesse dia. Para que entenda que você nasceu para isso. O Senhor quer te fazer
viver com Ele, viver para Ele. O Senhor quer que você olhe para Ele, que você conte com Ele, que você possa ver, que as escamas caiam de todos os olhos e que você possa ver as manifestações de amor em cada detalhe, em todos os seus dias, em nome de Jesus e para a glória de Deus, amém? Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo povo diga amém. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor que nos trouxe até aqui nesse dia. Foi Ele que nos trouxe até aqui. Foi Ele que nos trouxe aqui para a gente conhecer mais Ele, para a gente receber a instrução dEle, para a gente corrigir a rota. Amém? Amém, família? Digita aqui qual foi a chave mais preciosa, o que o Senhor falou com você no seu coração. Deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. E também, família, você nasceu para ser um abençoador, você nasceu para repartir sem cessar. O Senhor, Ele nos dá sementes para que a gente possa ser generoso em tudo. O Senhor, Ele nos dá aquilo que Ele nos dá para que a gente possa repartir. Amém? Então reparta. Seja instrumento de Deus nesse dia, reparta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que o Senhor vai colocar agora no seu coração, pessoas que você ama, pessoas que você tem dificuldade de amar, tá bom? Um beijo no seu coração, muito obrigada pela sua vida, muito obrigada por estar aqui comigo, por assistir até aqui. Um beijo, um abraço apertado com muito amor, com muito carinho. Nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo.